Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 29. No estranho aposento escuro embaixo da casa, Alexandre Mikazep e seu pequeno séquito permaneciam imobilizados, em profunda meditação. Diante deles, logo atrás do tosco banco, postava-se o valente, ladeado por seus guardas e auxiliares íntimos. Sua cara frouxa estava estirada agora num riso hediondo, e ele babava com as presas à mostra, exibindo demoníaco deleite. Um a um, os obstáculos estão caindo, disse. Sim, sim, sua oferenda lhe trará boa sorte, e me agradará a traço. Os grandes olhos amarelos se estreitaram com a ordem. Tragam-na. No andar de cima, sentada em defesa entre os dois guardas, os pés e as mãos presos com algemas, Susan Jacobson esperava e orava. Com tudo que havia dentro de si, ela clamou ao Deus verdadeiro, o Deus a quem não conhecia mas que tinha de existir, tinha de ouvi-la, e era o único que a podia ajudar naquela hora. Tal alcançou as montanhas e arremeteu em costa acima, subindo, diminuindo a velocidade. Ele continuou mais devagar ao aproximar-se do topo, e então, assim que passou a crista, cessou todo o movimento e todo o som, deixando-se planar em costa abaixo do outro lado, silenciosamente, invisivelmente. Percebeu que a nuvem havia aumentado desde que ele partira dali. Sua única esperança era de que a cobertura de oração fosse suficiente pelo menos para cigar essas fétidas criaturas. Gilo estivera alerta, esperando o capitão, e seus penetrantes olhos viram tal descendo como águia silenciosa em sua direção. Apronte-se, disse Gilo ao guerreiro ao seu lado. O guerreiro estava pronto, os olhos na janela do andar de cima. Tal desceu tão baixo que estava quase deslizando pelo chão. Finalmente se deteve ao lado de Gilo. Gilo ao guerreiro, que saiu meio voando, meio correndo na direção da casa de pedra. O pequeno sacerdote, os olhos inquietos de antecipação, subiu a grande escadaria, murmurando e resmungando uma mantra para si mesmo. Kazep e seu pessoal esperavam embaixo, em pesado silêncio, Kazep em pé ao lado das facas. Susan Jacobson tentou afrouxar as algemas, mas elas estavam tão apertadas que lhe cortavam a carne mesmo que ela não se esforçasse para soltá-las. Os guardas apenas riram-se dela. Querido Deus, orou ela, se o Senhor é verdadeiramente Senhor deste universo, por favor tenha misericórdia daquela que ousou colocar-se do seu lado contra este terrível mal. Naquele instante, como se já não estivesse no quarto, como se acordasse lentamente de um pesadelo, o medo torturante que lhe retorcia o coração começou a desvanecer-lhe da mente como um pensamento que passa. Como o acalmar lento e contínuo de uma tempestade. Seu coração estava em paz. O aposento parecia estranhamente quieto. Tudo o que ela pôde fazer foi olhar curiosa ao seu redor. O que havia acontecido? Será que ela já havia morrido? Estava dormindo, ou sonhando, mas já havia se sentido assim uma vez. A lembrança daquela noite em Nova York voltou. Ela pensou na estranha e alentadora sensação que havia tido mesmo enquanto passava desesperada através da janela. Havia alguém no quarto. Ela sentia isso. Você está aqui a fim de me ajudar? Perguntou ela em seu coração, e fagulha mínima de esperança voltou novamente à vida em algum lugar muito profundo em seu íntimo. De súbito seus pés estavam livres. Os grilhões estavam abertos, no chão. Ela sentiu algo soltar-se em torno dos pulsos e puxou os bolsos e puxou os braços, livres. As algemas tilintaram no chão, da mesma forma que os grilhões que lhe haviam prendido os pés. Ela olhou para os dois guardas, mas eles estavam apenas parados, fitando-a, ainda sorrindo zombeteiros, depois olhando para outro lado como se nada houvesse acontecido. Nesse instante ela ouviu um ruído, e olhou a tempo de ver o trinco da janela soltar-se e a grande janela do quarto abrir-se sozinha. O ar fresco da noite começou a soprar pelo quarto. Quer fosse ilusão, quer realidade, ela aceitou o acontecido. Pulou da cadeira. Os guardas não reagiram. Correu na direção da janela aberta. Então se lembrou. Mantendo um olhar cauteloso e descrente nos guardas, ela correu à cama, puxou a mala que Kazep e sua gente não haviam encontrado, mesmo escondida num lugar tão óbvio. Apesar de toda a papelada ela parecia estranhamente leve. Mas nada naquele momento fazia muito sentido de qualquer forma, por isso ela simplesmente aceitou o fato de ser fácil carregar a mala até a janela e colocá-la no teto do lado de fora. Ela olhou atrás de si. Os guardas estavam sorrindo confiantes a uma cadeira vazia. Sentindo-se como se alguém a estivesse levantando, Susan passou pela janela ao teto. Uma grossa trepadeira subia pelo lado da casa.
Seria uma escada perfeita para a fuga. Lá fora, no prédio da administração, um grupo de guardas de segurança conversava baixinho acerca da queda civil do seu destino iminente quando de repente ouviu o ruído de passos no estacionamento. Ei, olhe lá! Gritou alguém. O pessoal da segurança olhou a tempo de ver uma mulher vestida de preto correndo na direção de um dos veículos. Ei, o que está fazendo? É a serva. Eles correram atrás dela, mas serva. Eles correram atrás dela, mas ela já havia entrado num grande furgão de mudanças. A partida rosnou, o motor funcionou, e com uma sacudidela e um gemido o veículo começou a rodar. Guilo saltou do seu esconderijo e berrou. Iaá! Enquanto sua pequena tropa de 23 estourava pelo ar como fogos de artifício seguindo o furgão. Cubram-se, guerreiros. O sacerdote chegou ao quarto de Susan e, com a mão ossuda, abriu a porta. Estamos prontos, declarou, e subitamente percebeu que estava falando com um par de guardas muito dedicados que tudo estavam fazendo para garantir que uma cadeira vazia não escapasse. O pequeno pagão teve um acesso de primeira. Os guardas não tinham explicação. O furgão subia lentamente a estrada sinuosa e precária que saía do vale, passando pelas montanhas. 4 anjos arremeteram atrás dele e puseram-se a empurrá-los subida acima, ajudejão de demônios que se aproximavam em encarniçada perseguição. O reluzir de suas presas e cruscar rubro de suas lâminas enchiam o céu noturno. Do alto, Guilo observava a nuvem. Ela permanecia onde estava, cobrindo o valente. Apenas um pequeno contingente de guerreiros demoníacos havia sido enviado atrás do furgão. Rugindo montanha acima atrás do veículo, 4 dos guardas de segurança de Casep, armados, perseguiam um jipe de alta potência. Mesmo assim, tinham surpreendente dificuldade em alcançá-lo. Pensei que aquela coisa estava totalmente carregada, disse um deles. E está, disse o outro. Eu mesmo a carreguei. E quantos cavalos aquela coisa tem? A essa altura Casep já tinha recebido a notícia da fuga de Susan. Ele ordenou que mais 8 homens armados em 2 outros veículos se juntassem à perseguição. Eles saltaram em outro jipe e um carro esporte de motor V8 e saíram do estacionamento cantando pneu. Demônios e anjos convergiram sobre o furgão, que ainda subia a mais de 90 km por hora, o escapamento emitindo pequenos estouros. Os pneus chiando e muitas vezes derrapando na serpeante, rodopiante estrada de pedregulhos. Os 4 anjos continuavam a empurrar enquanto os outros 20 faziam o melhor que podiam para cercar o veículo e deter o ataque demoníaco. Os demônios mergulhavam de cima, as espadas vermelhas brilhando, e engajavam os guerreiros celestiais em ferozes refregas, as lâminas cantando, zumbindo, e chocando-se com fragor metálico e jorros de fagulhas. O furgão chegou ao topo e começou a ganhar velocidade. Os veículos que o perseguiam alcançaram o topo apenas segundos depois. Enquanto o furgão acelerava cada vez mais, os buracos e as curvas da estrada faziam o veículo dançar em 2 ou 3 rodas enquanto se disparava a ladeira abaixo. A estrada endireitou-se, depois fez uma curva abrupta, depois contorceu-se na direção oposta, depois contorceu-se na direção oposta. Depois afundou numa lombada. O furgão lutava para manter-se na estrada enquanto rochas e gradis passavam como um borrão. A cada curva fechada ele gemia e inclinava-se com todo o peso para fora da estrada. O grande chassi afundava sobre as molas, e os pneus guinchavam em protesto. Uma curva muito fechada à esquerda. O pesado traseiro do furgão rabeou de encontro ao gradil com barulhento raspão e um chuveiro de fagulhas. Estrada abaixo, outra lombada, afundando as molas. O chassi triturando os amortecedores, gemendo e estalando. Os jipes e o carro esporte vinham atrás, saindo-se muito melhor nas curvas traiçoeiras mas fazendo a pior corrida da sua vida. 2 homens no jipe da frente tinham rifles de longo alcance prontos, mas era impossível acertar algum tiro. Apesar disso, deram os tiros, daqui somente para assustar a serva. O furgão dirigia-se a uma curva fechada. A sinalização amarela por toda a parte gritando que diminuísse a velocidade e procedesse com cautela. Os 4 anjos que vinham atrás do veículo, empurrando, agora imprensavam-se contra os lados, tentando mantê-lo na estrada. O próprio Guilo veio voando, a espada a rebrilhar, abrindo a golpes da lâmina uma trilha no meio dos interceptores demoníacos até chegar ao furgão. O carro estava a apenas uma fração de segundo do gradil e da queda prumo além quando Guilo jogou-se com força contra o lado do veículo, a sacudidela forçando as rodas dianteiras para a esquerda. O furgão fez a curva e continuou. Os perseguidores nos outros veículos precisaram diminuir a velocidade,
do contrário atravessariam diretamente o gradil. Mas os guerreiros celestiais que tentavam circundar o veículo eram perseveradamente removidos. Gilo olhou em tempo de ver um espírito enorme saltar com garras à mostra em cima de um guerreiro, qual águia sobre uma andorinha, fazendo com que o anjo perdesse os sentidos, e mandando para dentro do profundo desfiladeiro. Outra refregal alta à esquerda terminou num grito de dor de outro guerreiro que entrou num rodopio maluco, uma asa dilacerada, e desapareceu dentro da montanha. Os encontros das lâminas ecoavam por todos os lados. Lá foi um demônio, sumindo num rastro de fumaça vermelha. Outro anjo caiu na direção do desfiladeiro, ainda segurando a espada, mas letárgico e estonteado. O demônio que o perseguia logo atrás dele. Os hediondos guerreiros do inferno finalmente começaram a atravessar as fileiras e atingir o furgão. Um deles alcançou o guerreiro que estava logo atrás de Gilo e o derrubou. Gilo não teve tempo de pensar na outra coisa antes que sua própria espada se erguesse para parar o golpe incrivelmente poderoso de um espírito pelo menos tão forte quanto ele. Gilo devolveu o golpe, suas espadas se engancharam por um instante, braço contra braço, e então Gilo usou habilmente o pé para afundar a cara do demônio e mandá-lo rodopiando ao desfiladeiro. O furgão começou a dar desenfreadas guinadas, os pneus resvalando na beira do abismo. Gilo empurrou-o com toda a força para fazê-lo voltar ao rumo. O furgão deu outra guinada e o anjo percebeu que devia haver um bando de demônios empurrando do outro lado. Olhando ao redor à procura de ajuda, viu mais garras e olhos amarelos do que amigos. Enorme lâmina foi brandida na direção do seu ombro e ele aparou um golpe. Outra veio na direção do seu tronco e ele bloqueou o golpe. O furgão volteou rumo ao penhasco. Ele tentou empurrá-lo, aparar um golpe, correr os olhos à procura de quem o ajudasse, acertar outro demônio, chutar uma cara, empurrar o veículo, cortar um ficou estonteado. Largou o furgão, viu o fundo do abismo rodopiando muito abaixo, viu a terra, o céu, a terra, o céu. Estava caindo. Abrindo as asas, flutuou para baixo como uma folha rasgada e caída. Ouviu, vindo de cima, um uivo de enregelar o sangue. Ergueu os olhos. Aquele devia ser o demônio que o atacara, um pesadelo enorme de olhos protuberantes com couro de réptil e asas denteadas. Venha, venha, murmurou Gilo, esperando que a coisa caísse sobre ele. A criatura mergulhou a pique, a mandíbula aberta, as presas rebrilhando, uma lâmina chata, larga, de gume afiado, coruscando. Gilo esperou. A coisa ergueu bem alto a espada e abaixou com um golpe feroz. Gilo estava subitamente a 1 metro do lugar onde havia estado, e a lâmina continuou seu caminho sem que eles se tivessem encontrado, o demônio virando doidas cambalhotas atrás dela. Gilo, com um rodopiar da própria espada num arco ofuscante, cortou as asas do demônio, depois o liquidou. O rasto fervente de fumaça vermelha clareou a frente dos olhos de Gilo a tempo de ele ver o furgão arrebentar o gradil e voar sobre o abismo. A queda foi tão longa e extensa, que o veículo pareceu flutuar por uma eternidade antes de dobrar-se e se arrebentar nas pedras embaixo, torcendo, voltando-se, rolando como uma lata de refrigerante, enquanto cadeiras, mesas e armários saíam pelo fundo e papéis e mais papéis adejavam pelo ar como flocos de neve. Cerca de 30 demônios pairavam acima da cena ou se empoleiravam no que sobrara do gradil para ver seu trabalho chegar ao fim. Após voltear e rolar vez após vez, o furgão, já não reconhecível como furgão, já não reconhecível como coisa alguma, finalmente descansou num amontoado de lata e vidro ao lado da montanha. Os 3 veículos que o perseguiam pararam, encostaram, e os 12 homens da segurança saíram para dar uma olhada. Gilo descansou num penhasco rochoso, baixando a espada e olhando para o céu. Bem no alto ele conseguia divisar diminutas riscas de luz dirigindo-se em diversos rumos, cada qual acompanhada de 2 ou 3 riscas pretas destacadas a vermelho. Seus guerreiros, o que havia sobrado deles, estavam se espalhando em todas as direções. Gilo achou melhor continuar onde estava até que os limpassem. Ele, Tal, e seus guerreiros em breve se reagrupariam em Ashton. Jafar ainda se encontrava sentado na grande árvore morta, observando a cidade de Ashton como um mestre enxadrista examinaria o tabuleiro. Tinha prazer em ver as muitas peças jogando-se umas contra as outras. Quando um demônio mensageiro trouxe a boa notícia do covil valente de que Serva, aquela traidora, havia tido um miserável fim e que o exército celestial havia sido posto em retirada, Jafar riu-se. Ele havia tomado a rainha do seu adversário. E assim acontecerá com o restante, disse Jafar com diabólico prazer.
O valente confiou-me a preparação da cidade. Quando chegar, ele a encontrará desocupada, varrida, em ordem. Ele chamou alguns de seus guerreiros e disse: está na hora de limpar a casa. Enquanto os guerreiros celestiais estão fracos e não podem enfrentar-nos, cuidaremos dos obstáculos finais. Gostaria de ver Ogan e Bush eliminados, como reis vencidos. Usem a mulher Carmen, e certifiquem-se de que os dois sejam atados e se tornem indefesos, sejam objeto de ridículo e escárnio. Quanto a Kevin Wade, os olhos do demônio guerreiro estreitaram-se de desdém. Jamais poderia ser prêmio digno de alguém como eu. Dê um fim nele, da forma que quiserem, então venham me avisar. Os demônios partiram a fim de executar as ordens. Rafar deu um suspiro fundo, meio zombeteiro. Ah, caro capitão do exército, talvez eu vença a batalha só com o erguer de um dedo, com uma ordem casual, com o veneno da minha sutileza. O toque de sua trombeta, que fende os céus, será substituído por um gemido desprezível, e conquistarei a minha vitória sem ter de ver o seu rosto, ou a sua espada. Ele baixou o olhar sobre a cidade e abriu-se naquele seu sorriso odioso, batendo a garra do polegar de encontro às outras 4. Mas esteja certo de que nos encontraremos, tal. Não pense que pode se esconder atrás de seus santos em oração, porque nós dois podemos ver que eles falharam. Você e eu nos encontraremos. Berenice sabia que seria difícil, até mesmo perigoso, dirigir sem os óculos, mas Marshall não atendera ao telefone, de modo que o encontro com Kevin Wade estava inteiramente por sua conta, e com certeza valia o risco. Até então, enquanto dirigia pela rodovia 27, a luz do dia lhe permitia enxergar o risco no meio da estrada e os vultos que vinham em sua direção, de modo que ela continuou rumo à grande ponte verde ao norte de Baker. Kevin Wade, sentado numa cadeira no bar do Sempre Verde, as mãos segurando uma cerveja e os olhos pregados no grande relógio que anunciava uma marca de cerveja, também pensava na ponte. De certo modo aqui ele se sentia mais como um salvo do que sozinho em casa. Havia alguns companheiros por perto, bastante barulho, o jogo na televisão, a partida de Mavisão, a partida de Maré atrás dele. Contudo suas mãos ainda tremiam toda vez que largava a caneca de cerveja. Assim, a maior parte do tempo ele, segurando a caneca, tentava agir com naturalidade. A porta da frente arranhava o linóleo à medida que as pessoas entravam. O lugar estava esquentando, o que ele achava ótimo. Quanto mais gente, melhor. Diversos lenhadores vinham comprar cerveja e contar histórias. Acertavam-se apostas em volta do jogo de Maria. Nessa noite uma rivalidade antiga seria resolvida de uma vez por todas. Kevin tirou tempo para sorrir e cumprimentar seus amigos e bater um papo com eles. Isso o ajudou a descontrair-se. 2 lenhadores entraram. Eram novos, calculou ele, nunca os vira antes. Mas se encaixaram bem no resto do grupo e não demoraram a pôr todo mundo a par de onde estavam trabalhando e por quanto tempo. Eles, estendendo a mão, sou Mark Hansen. Kevin Wade, disse ele, apertando a mão de Mark. Mark apresentou Kevin a outro sujeito, Steve Drake. Eles se deram bem, conversando sobre derrubada de madeira, beisebol, caçada de veados, bebidas, e as mãos de Kevin pararam de tremer. Ele até terminou sua cerveja. Quer outra? Perguntou Mark. Sim, claro, obrigado. Dan trouxe as cervejas, e a conversa continuou animada. O pessoal do campeonato decisivo de Mareia deu um estrondoso vivo e os 3 voltaram-se para ver o ganhador apertando a mão do perdedor. Mark foi rápido. Quando ninguém estava olhando, ele esvaziou um pequeno frasco na cerveja de Kevin. A turma do jogo de Maria começou a reunir-se no balcão. Kevin olhou para o relógio. Já estava mesmo na hora de sair. Apesar de todo o tumulto e conversa ele conseguiu despedir-se de seus 2 novos conhecidos, tomar o resto da cerveja e dirigir-se à porta. Mark e Steve acenaram-lhe amistosamente em despedida. Kevin subiu na velha caminhonete e se foi. Calculou que até chegaria adiantado à ponte. O só pensar nisso o fez começar a tremer de novo. Mark e Steve não perderam tempo. Mal Kevin havia entrado na rodovia eles estavam na sua própria caminhonete, seguindo a pouca distância. Steve consultou o relógio. Não vai demorar muito, disse. E então, onde o jogaremos? Perguntou Mark. Que tal o rio? Ele já está mesmo indo nessa direção. Deve ter sido a última cerveja, pensava Kevin. Devo tê-la bebido depressa demais ou algo parecido. Agora seu estômago reclamava. Além disso, precisava ir ao banheiro. Além disso, estava ficando com muito sono.
Dirigiu alguns debatendo o que fazer, e finalmente achou que era melhor encostar antes que simplesmente tombasse. Uma lanchonete pintada de cores vivas apareceu logo à frente. Ele deixou a estrada e conseguiu parar o veículo a uma distância segura do prédio. Ele não percebeu a caminhonete que deixou a estrada e ficou esperando a uns 100 metros atrás dele. Ótimo, disse Mark irritado. Então o que é que ele vai fazer? Tombar logo em frente àquela lanchonete? Pensei que aquela coisa tinha efeito rápido e seguro. Steve apenas sacudiu a cabeça. Talvez ele precise ir ao banheiro. Teremos de esperar para ver. Parecia que Steve tinha razão. Tropeçando e cambaleando, Kevin dirigiu-se ao banheiro masculino atrás do prédio. Durante 1 minuto ou mais eles ficaram olhando para a porta do banheiro. Steve consultou o relógio novamente. O tempo estava encurtando. Se ele sair e voltar à estrada, a coisa deve fazer efeito à estrada. A coisa deve fazer efeito antes de ele chegar à ponte. Se ele conseguir sair, murmurou Mark. E se tivermos de arrastá-lo lá de dentro? Não. Aí vinha ele, pela porta do banheiro, com aparência um pouco melhor. Enquanto os dois homens observavam, Kevin subiu novamente na caminhonete e voltou à estrada. Eles o seguiram, esperando que algo acontecesse. E aconteceu. O veículo começou a dar guinadas, primeiro à esquerda, então à direita. Lá vai ele, disse Steve. Logo adiante estava a ponte do rio Jude, uma armação de aço sobre um abismo muito profundo cavado pelo próprio rio. A pequena caminhonete continuou a sua louca corrida, guinando a torto e a direito. Depois voltado para a faixa da direita, então indo para o acostamento. Ele está lutando contra a droga, tentando permanecer acordado, observou Steve. Pode ter sido diluída pela cerveja. A caminhonete foi para o acostamento, e os pneus começaram a bambolear e a enterrar-se na camada mole de pedrisco. As rodas traseiras rodopiavam e atiravam pedras, e o veículo rabeou durante diversos metros, dirigindo-se à ponte. Mas a essa altura o motorista já não controlava e parecia ter caído no sono com o pé no acelerador. A caminhonete rugiu e acelerou. Em seguida cruzou a estrada, passou rugindo a saída logo antes da ponte, saltou sobre um capão de amieiros novos, deixando por fim o precipício rochoso e caindo no desfiladeiro lá embaixo. Mark e Steve pararam a tempo de olhar pelo lado e ver o veículo afundando no rio com as rodas para cima. Mais um ponto para Casep, disse Steve. Outro motorista num carro que vinha da outra direção brecou com força e saltou do automóvel. Logo outro veículo parou. A ponte começava a encher. A ponte começava a encher-se de gente excitada. Mark e Steve deixaram a ponte de mansinho. Chamaremos o corpo de bombeiros, gritou Mark para fora da janela. E lá se foram eles, e jamais alguém